Obrigado, não entendi de falar alguma coisa antes. Diga lá. Não, há essa confusão, né? Eu vejo gente aí que se coloca como, vamos dizer assim, alguém que quer influenciar nas redes sociais e tudo mais, tentando esclarecer pontos e acaba confundindo, né? Porque o que se convencionou a chamar de liberal, na verdade, que é o lado que a direita gosta, né? Que é como se fosse a parte da economia, não tem muito sentido enaltecer isso, porque o conservador, de modo geral, ele é liberal do ponto de vista da economia, né? O pessoal que começou a esses movimentos em 2013 gostava de usar uma camiseta assim, mais Mises, menos Marx, né? Ou era menos Marx, mais Mises, uma coisa assim, que se referindo ao economista famoso Ludwig von Mises, que escreveu um livro mostrando Pessoal do Novo que a usava essa camisa. inviabilidade do socialismo, né? Que não podia ter, o socialismo não tem cálculo de preço e não tem como você promover a economia do ponto de vista socialista 100%, e que era inviável. Só que um século antes, pelo menos, do Ludwig von Mises, o Adam Smith escreveu o livro que praticamente inaugurou a ciência econômica, ou seja, como o pai da economia como ciência, o Adam Smith, que era um conservador, que antes de escrever o livro A Riqueza das Nações, em 1776, se eu não me engano, ou seja, pelo menos um século antes do Ludwig von Mises, ele já colocava os preceitos da economia liberal, que, na verdade, não era chamada de capitalismo, mas de economia de mercado, de economia livre. Capitalismo, né? Foi cunhado pelo Marx. O termo capitalismo, na verdade, é um termo pejorativo criado pelo Karl Marx. Né? Também, muito tempo depois, que bebeu do Adam Smith algumas ideias, como, por exemplo, a teoria do valor, né? Mas que tentou refutar. E aí o Marx queria interpretar o que era, na verdade, a economia livre de mercado com o que ele chamou de capitalismo, que, na verdade, ele usa esse termo para demonstrar uma suposta supremacia do capital sobre o trabalho no modo de produção organizado da sociedade. E aí ele coloca de forma pejorativa, e a gente aceitou, assim como a gente aceita, por exemplo, que a esquerda é progressista, né? E o capitalismo, na verdade, ele identificava ali, primeiro no livro lá do Manifesto Comunista e depois, sobretudo, na sua maior obra, que o caracterizou como o filósofo, né? Que foi o livro O Capital, onde ele mostrou, supostamente, que o capitalismo trazia os germes da sua própria destruição, porque traria ali a chamada baixa tangencial de lucros, porque seria um regime com tendência aos oligopólios, aos monopólios, onde as concorrências seriam destruídas. Que, na verdade, na prática, é o que a gente vê hoje e o que a gente chama, nós, no caso de direita, de forma mais adequada, de globalismo. E o que Marx chamou de capitalismo, na verdade, que a gente defende, na verdade, o termo correto, economia de mercado, que é a economia livre, que é a economia onde existe concorrência, onde não existem poucos produtores, poucos empreendedores, existe uma liberdade para a concorrência, e com a concorrência ganha todo mundo, ganha o empreendedor, mas ganha, sobretudo, o consumidor, que é justamente o contrário do que acontece hoje, onde os globalistas usam o seu poder para manipular os estados nacionais, se colocar acima dele, destruir concorrentes e fazer com que eles sejam monopolistas e oligopolistas, né? E depois, por conta da política norte-americana, distorcendo o conceito clássico que é de origem britânica, nós passamos a usar o termo liberal, porque a esquerda se infiltrou nos Estados Unidos, sobretudo através do Partido Democratas, e aí defendeu aquelas liberdades, mas liberdades não necessariamente do ponto de vista econômico, mas liberdades como liberdade sexual, liberdade de uso de droga, etc., que foi fruto já da segunda, pelo menos da terceira geração de intelectuais esquerdistas pós-marxistas, né? Porque primeiro veio o Gramsci, depois veio a chamada Escola de Frankfurt, e essa Escola de Frankfurt ela passou a ter influência muito grande, né, com aqueles estudos que eram métodos de ação prática, diferentemente do que trazia Marx, do que trazia o próprio Gramsci, que eram mais teóricos. A Escola de Frankfurt pregava ações práticas e objetivas em relação, por exemplo, à ação da esquerda em relação ao mundo ocidental. O jovem, né? O jovem. Então, aí as defesas dessas liberdades, né,
passou com o tempo, dentro, por conta dos Estados Unidos, não mais em relação ao modelo clássico definido europeu, notadamente na política britânica, você passou a usar o termo liberal. Aí passou a haver uma diferenciação liberal-conservador, surge daí, porque antes não tinha nem sentido você falar, eu sou liberal, eu sou conservador, até porque o pai do liberalismo, se não for Adam Smith, é John Locke, que também não tem nada a ver com essas ideias de maluquice, de viadagem, de droga, não sei o quê. Nada a ver, pelo contrário. Ele pregava uma institucionalidade ali e ele que cunhou, por exemplo, as bases do que se convencionou a chamar hoje de democracia liberal, que são as instituições democráticas, posteriormente desenvolvidas, que culminou, por exemplo, na lógica do parlamento, do voto, etc., que foi desenvolvida por diversos outros filósofos intelectuais ao longo do tempo. Então, a direita